Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 14 de agosto de 2025, estamos novamente aqui caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme poder abrir a palavra e meditar junto com os irmãos. Que privilégio nós temos, meus irmãos, de podermos estudar a palavra do Senhor. Nós vamos pedir nesse instante a condução do Senhor, orando a Ele, pedindo que Ele nos ilumine. Vamos orar? Deus bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos bendizer-te, adorar-te, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo. O Senhor que é amor, o Senhor que é paz, graça e misericórdia. Deus amoroso e bondoso, que cuida de nós, que nos ampara em todo o tempo. Senhor, nós somos muito gratos, porque tu tens nos amado. E esse amor se expressa, Senhor, em cada passo do nosso dia a dia, mas principalmente na vida do teu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e nos garantir salvação e vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, quando toda quinta-feira nós conseguimos parar um pouco e estudar a palavra do Senhor. Abre o nosso entendimento agora, meu Deus, para que possamos, à luz da tua palavra, contemplarmos a grandeza, a beleza da glória do teu Filho Jesus Cristo. Nós te rogamos isso, no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós vamos ver um único versículo, o versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O cristianismo, meus irmãos, sem dúvida, tem algumas doutrinas que são bem peculiares a ele. Enquanto todas as religiões do mundo, por exemplo, pensam na salvação ou no relacionamento dos seus deuses com os homens, sempre por um ponto de partida dos homens buscando aos seus deuses, às vezes buscando esses deuses com sacrifícios e oferendas, tentando às vezes até manipulá-lo. No cristianismo nós temos uma grande inversão desse sentido, onde é Deus quem busca os homens, não como um objeto de sua manipulação, mas busca os homens para salvar os homens. A ponto que a própria Escritura vai se encantar com isso, dizendo que Deus é esse, que trabalha pelos que nele confiam. Um segundo aspecto, meus irmãos, que é importantíssimo dentro do cristianismo e que difere de todas as outras religiões, é exatamente a encarnação de Cristo. Esse ponto, meus irmãos, é tão crucial dentro da fé cristã, a tal ponto, que mesmo algumas outras comunidades que se dizem cristãs, mas que negam a encarnação de Cristo, são, por causa disso, consideradas não cristãs. Nós temos igrejas que não consideram Cristo como encarnado, ou que consideram a encarnação de Cristo como sendo algo diferente do que é prescrito nas Escrituras. Nesse sentido, meus irmãos, durante toda a história da igreja, sempre que houve uma discussão com relação à segunda pessoa da Trindade, a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação era sempre um ponto crucial que precisava ser estudado, explicado, mas principalmente precisava ser crido para ser considerado um cristão. E é justamente, meus irmãos, sobre a encarnação de Cristo que o versículo 14 está focando. João escreve o seu evangelho já no finalzinho do primeiro século. Os outros evangelhos já tinham sido registrados, já haviam cartas espalhadas por tudo quanto era canto. Mas prove a João, o discípulo mais jovem de Jesus Cristo, o apóstolo mais jovem de Jesus Cristo, registrar aqui as palavras de Jesus, mas com um foco muito mais específico. Ele queria, na verdade, provar que Jesus era Deus. Essa prova era necessária por dois motivos. Primeiro, porque os judeus não criam nisso. Os judeus tinham muita dificuldade em crer em um Deus que se tornou homem. E isso era para eles um grande escândalo. É por isso que Paulo vai falar sobre esse escândalo que é a encarnação e principalmente a cruz, onde Cristo morre nessa cruz. Em segundo lugar, existia naquele momento uma doutrina que estava se espalhando pela igreja, chamada gnosticismo, que já estava impactando muitas igrejas, e por isso nós vamos ver cartas sendo escritas falando sobre isso. E em especial eles diziam que Deus, quando criou todas as coisas, fez uma distinção
entre a matéria e o espírito. A matéria era má, segundo eles. Inclusive, eles chegavam a pensar em um Deus menor que criou as coisas físicas, já que Deus, de verdade, Deus ele era superior. Por isso mesmo, eles não conseguiam conceber a união do Deus, da divindade na carne. Eles não conseguiam conceber isso. Por isso que eles, quando pensavam em Jesus, pensavam que Jesus tinha um corpo aparente, um corpo espiritual, mas não um corpo físico. João vem escrever aqui sobre a divindade de Cristo, mas é necessário falar, dentro desse aspecto da divindade de Cristo, a sua encarnação também. Por isso a sua tese já começa a ser defendida desde o versículo 1 e 2, quando ele disse, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ele coloca já de cara a divindade de Cristo, o fato dele ser eterno, todo-poderoso. Logo em seguida, ele é quem criou todas as coisas, versículos 3 e 4. Ele fez tudo que existe. Ele é a própria luz, versículo de número 5. Mas a partir de então nós vimos a reação dos homens diante desse Cristo. Ele mostrou que o Deus veio até eles, mas eles rejeitaram esse Deus. Mas a quantos receberam, ele disse lá no versículo de número 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, não aqueles que nasceram simplesmente por ter sangue judeu, mas quem nasce não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Agora, meus irmãos, o versículo 14 ele vai sintetizar toda essa obra divina, meus queridos, e nesse instante ele mostra essa união fantástica que é o grande chamariz aqui no texto, que é o centro de toda essa argumentação inicial de João. Ele vai nos mostrar sobre como o Senhor, meus irmãos, dentro da encarnação, nesse mistério glorioso, Deus se fez homem e habitou em nosso meio. Em especial, meus irmãos, o versículo começa falando justamente sobre o escândalo da encarnação. Início do versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne. Essa expressão, meus irmãos, é interessante justamente porque ele retoma o versículo 1 inicial. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Essa divindade que estava lá atrás, essa divindade eterna, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, diz o texto, ele se fez carne. E aqui, meus irmãos, quando ele diz que ele se fez carne, não é que ele tomou simplesmente uma forma de carne, mas é no sentido de justamente ele ter se tornado carne. A ideia de se tornar carne, meus irmãos, traz consigo todos os aspectos da natureza humana. E aqui, queridos, há um mistério incrível. Porque, de alguma maneira, a segunda pessoa da Trindade, que nós vamos chamar de Logos, ele encarnou, não tomando simplesmente uma carne humana, como se fosse um corpo humano e uma alma divina, um espírito divino, mas também um espírito humano. De forma que Jesus ele possui tanto um corpo como uma alma humana, assim como um Logos divino. Que união fantástica, meus irmãos, que acontece aqui. Quando ele diz que o Verbo se fez carne, ele diz, ele assumiu para si toda a nossa natureza humana. Isso era necessário, porque se ele não fosse humano, ele não poderia pagar pelos humanos. Já que precisava ter a mesma natureza para pagar pelo pecado, o crime cometido por Adão lá no Éden. Precisava ser humano. Mas, queridos, a união aqui é um negócio tão fantástico, de maneira que as nossas confissões vão dizer que não houve mistura, não houve confusão, não houve uma bagunça. Pelo contrário, ele se fez um só, de maneira tal que não é possível sequer distinguir entre Deus, o segunda pessoa da Trindade, e o homem, Jesus Cristo. Não é possível distinguir. Ele se fez carne em toda a sua completude. E fazer-se carne, meus irmãos, é um negócio tão complexo a ponto de que isso aqui é definitivo. Quando o texto nos diz que ele se fez carne, significa que ele fez-se carne de uma vez por todas, sem nenhum aspecto de reversão. Eu sei que os crentes pensam muitas vezes em um Jesus meio fantasmagórico, como se ele tivesse deixado de ser humano no momento da sua encarnação. Ele recebeu um corpo glorificado, mas ainda é um corpo e um espírito humano a ponto de que ele vai continuar sendo humano por toda a eternidade.
Daí se explicar quando o salmista diz que por um pouco fizeste o menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Cristo, meus irmãos, hoje é aquele que comanda o universo inteiro, mas sendo também 100% humano. E quando ele assume essa humanidade, tem outra coisa fantástica. Ele assume-a sem pecado. Ele assume-a sem trazer consigo a natureza pecaminosa que vinha lá de Adão, justamente por ele ter sido formado pela ação poderosa do cobrir do Espírito Santo. Mas, apesar de ele não possuir a natureza pecaminosa de Adão, ele traz consigo nessa carne todas as fraquezas do homem caído. E isso aqui, meus irmãos, é incrível, porque ele tem debilidades, ele tem fraquezas, ele tem angústias, ele tem os sofrimentos típicos de um homem caído. Nesse sentido, meus irmãos, ele não teve uma experiência corpórea diferente da nossa. Ele experimentou no seu corpo as mesmas debilidades, dificuldades, deficiências que eu e você mesmo suportamos. Por isso mesmo, por ele ter encarnado e recebido sobre si toda a completude da humanidade, o autor aos Hebreus vai dizer que ele é completamente capaz de discernir as nossas tentações. Afinal de contas, ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados, mas não caiu em nenhuma delas. Como o segundo Adão, ele possui natureza humana, mas não possui natureza humana caída. Mas como o segundo Adão, que é diferente, ele não tinha as mesmas condições favoráveis que Adão tinha. Ele nasceu em humilhação e fraqueza e debilidades, herdadas por causa de Adão lá atrás. Em tristeza, em fraqueza, em debilidades, ele foi tentado e resistiu a cada uma dessas tentações. Resistiu justamente para ser vencedor sobre o pecado. E vencendo sobre o pecado, está qualificado para morrer no lugar de pecadores. Cristo se fez carne, meus irmãos. E por isso mesmo o texto vai dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. O texto claramente, meus irmãos, é um cumprimento de Ezequiel 37. No versículo 27, o autor lá de Ezequiel vai nos falar de que ele é o tabernáculo que estaria no meio dos homens. Essa expressão que é usada aqui, habitou, é a mesma expressão para tabernáculo, montar uma tenda. Não só numa referência direta à habitação de Deus com o seu povo lá no deserto, mas também como o fato de Deus estar conosco no meio de nós. Vejam que ele não ficou como ser estranho a nós. Ele se envolveu no nosso meio a tal ponto que os próprios homens e irmãos dele questionavam essa divindade. Afinal de contas, os próprios irmãos de Jesus tiveram dificuldade em crer em Jesus. E os próprios vizinhos dele, ali na região de Cafarnaum, perguntavam: não é esse o filho de Maria, de José? Não se chamam os seus irmãos fulano de tal? Ou seja, eles conheciam a família e tiveram inclusive dificuldade, tamanha a integração de Jesus no meio, tabernaculando, habitando. Nesse momento nós descobrimos que essa encarnação fantástica que Jesus traz aqui, meus irmãos, fez com que ele experimentasse tudo que nós experimentamos, mas ao mesmo tempo habitasse no meio de nós, para que nós tivéssemos relacionamento com ele. Nosso relacionamento com Cristo, meus irmãos, nos torna alguém, nos faz ter alguém que compreende exatamente quem nós somos, que compreende exatamente as nossas fraquezas. É porque o Verbo se fez carne, meus irmãos, se tornou tão humano quanto nós, que Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que ele nos entende. Nós não precisamos de substituto. Os católicos esperam que Maria faça esse papel, porque eles entendem que Maria tem uma natureza humana e que ela é capaz de entender os homens. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que Jesus é essa figura que nos entende. Jesus não precisa de intermediário explicando para ele o que é ser humano. Jesus não precisa de intermediário para que tenha sensações e expectativas que os homens têm. Jesus não precisa de Maria para entender isso. Quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele já foi habilitado para nos entender e para se relacionar conosco. Foi isso que ele veio fazer. Mas além disso, meus irmãos, além do escândalo da encarnação,
o texto nos vai falar sobre a glória visível de Cristo. O texto nos diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O texto vai nos dizer, meus irmãos, primeiramente, de que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Esse ponto é interessante, queridos, quando ele se coloca agora cheio de graça e de verdade. Porque ele era a própria expressão da graça divina. Ele era a própria expressão da presença divina no nosso meio. De uma graça, meus irmãos, que com certeza era um favor que nenhum de nós merecíamos. Porque a única coisa que nós merecíamos em Adão era a condenação eterna. Mas a encarnação é a expressão do amor de Deus para cada um de nós. Por isso mesmo, aqui nesse mesmo livro, no capítulo 3, ele vai dizer que por amor aos homens, por amor ao mundo, Deus enviou o seu Filho unigênito. Foi graça. Os homens não fizeram nada. Pelo contrário, os homens se tornaram ainda mais rebeldes e hostis ao Senhor. Mas Deus manifestou graça e Cristo é a maior de todas as expressões de graça. A encarnação, meus irmãos, é a humilhação perfeita como uma clara demonstração de como Deus é misericordioso para conosco. O próprio Deus encarnou, humilhando-se por mim e por você. Nesse sentido, ele diz, cheio de graça e de verdade. Mas, em segundo lugar, também cheio de verdade. O ponto aqui é que todas as coisas são ilusórias, mas ele é a única realidade. Isso já foi descrito lá atrás, quando diz que ele fez todas as coisas, então de alguma forma ele dá sentido a todas as coisas. Mas quando diz que ele é a luz, ele é aquele que expande-se, mostrando exatamente a realidade como ela realmente é. Quando ele diz que ele é a verdade. Ele coloca todas as outras coisas no seu devido lugar. Ele é que dá sentido a tudo que existe. A própria verdade aqui se encarnou e veio habitar no nosso meio, de maneira que nós temos a expressão perfeita da verdade de Deus. E ele vai repetir isso lá no capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, então, para ele, não é um conceito. A verdade, então, para João e para Cristo, é uma pessoa. Eu sei que a gente gosta de ouvir, e já ouvimos muito isso nas últimas eleições, o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se a verdade fosse fatos, informações reais. A verdade não são informações reais. A verdade é uma pessoa. Nós precisamos conhecer a Cristo. É Cristo que é a verdade. É Ele que dá sentido a tudo que existe ao redor. Essa verdade e essa graça se manifestou a nós. E nessa manifestação, meus irmãos, em humildade, manifestando graça e verdade, se apresentou de forma gloriosa, versículo 14. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí tem uma coisa interessante, que no momento que ele é expresso como graça e verdade, palavras que aparecem no Antigo Testamento como misericórdia e fidelidade, por exemplo, são palavras sempre atreladas à aliança. Como ele é a expressão concreta dessa aliança, ele diz, nós vimos a glória. Só que quando nós vamos para o texto de Isaías, diz Isaías que ao olhar para Jesus, os homens não viram nele nenhuma formosura. Não existia nada em Jesus que os encantasse. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, João nos lembra de que não importa a aparência física que Jesus possuía. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui nós temos algo que Moisés almejou ver, mas não conseguiu ver na sua completude. É esse o ponto aqui. O texto nos diz, então, que Moisés, lá no deserto, pediu para ver a glória de Deus, e Deus o escondeu por trás de uma rocha, colocou a mão sobre ele para que ele não fosse ferido, e passou de costas para ele, para que ele, vendo somente um pouco da bondade de Deus, pudesse contemplar a glória de Deus. E a glória lá fixou-se em seu rosto de forma que o seu rosto brilhava. A glória de Cristo, meus irmãos, não é um enxergar das costas somente, como Moisés. O que ele nos mostra aqui é de que eles viram a glória do Senhor como um todo, a plenitude da glória do Senhor. Ele que é a plenitude da graça e da verdade, cheio de graça e de verdade, manifestou a glória de Deus na sua plenitude. O que Moisés viu foi fichinha, o que eles viram aqui foi a glória do Senhor, Deus, em sua plenitude. A glória, meus irmãos, era aquilo que habitava no templo.
era o brilho do Senhor que vinha para o templo. Por isso mesmo, quando estava sendo construído o segundo templo, lá com Esdras e Neemias, a informação que nós temos a partir das Escrituras é que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Que a glória do segundo templo, mesmo ele sendo menor do que o templo de Salomão, haveria uma glória nesse templo que era maior. Afinal de contas, a glória que o povo viu descendo sobre o templo de Salomão não se comparava ao Cristo que houve de entrar no segundo templo. Esse Cristo que há no segundo templo, ele é a própria glória de Deus. E os discípulos tiveram um pequeno vislumbre dessa glória quando eles subiram o monte e Jesus se transfigurou na frente deles. E o texto nos diz que o rosto de Jesus e a roupa de Jesus ficaram brancas e resplandecentes. E eles viram a glória de Deus naquele dia e eles descobriram, João viu isso naquele dia. João estava entre aqueles entre os 3 discípulos que viram Jesus glorificado. E ele disse, e nós vimos a glória. Nós vimos a glória. Mas nós vimos especificamente a glória do unigênito do Pai. Eles viram a glória plena de Cristo, mas ele termina dizendo da filiação única do Pai. Aqui, quando ele fala de filho unigênito, nós precisamos entender que, por vezes, algumas igrejas confundem isso aqui e olham para Jesus como se fosse um ser criado, como se ele fosse produzido a partir de alguma coisa, a partir do Pai. E por isso, a sua designação de filho e a primeira pessoa de Pai. Mas, na verdade, meus irmãos, isso aqui é uma forma deles se relacionarem, não implica necessariamente o conceito de que Jesus foi criado. A expressão filho unigênito é a relação de Cristo eterna. Ele sempre foi o Filho e o Pai sempre foi o Pai. A primeira pessoa da Trindade, inclusive, recebe sua designação a partir do Filho, porque ninguém é pai sem que haja um filho. Logo, o Pai sempre foi Pai, porque o Filho sempre foi Filho. Mas ao dizer que ele é o unigênito, ele vai dizer que isso aqui é o valor que ele possui, não só em grandeza, porque ele é o primogênito que comanda todas as coisas, mas também em exclusividade. Isso vai demonstrar o tamanho do amor que Deus tem. Em João 3,16, quando diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Filho único de Cristo, de Deus, Cristo, ele é a expressão exata do próprio Pai, encarnado agora como Filho único, expressando completamente a glória de Deus, expressando completamente quem o Senhor é. Nesse sentido, meus irmãos, o texto nos traz agora, dentro dessa revelação da pessoa de Jesus Cristo, algumas, digamos assim, algumas lições que nós precisamos aprender. Primeira lição que nós aprendemos aqui, que se Cristo se fez carne e habitou entre nós, nós temos, meus irmãos, um Deus que é capaz de entender as nossas dificuldades. Nós temos ousadia para falar com Jesus e nós temos a possibilidade de abrir o nosso coração para Jesus, exatamente porque Ele sabe como nós nos sentimos. Ter um Deus encarnado nos dá a certeza não só de que Ele pagou o preço perfeito pela nossa salvação, mas que compreende cada uma das nossas tentações, compreende cada uma das nossas dúvidas, compreende cada um dos nossos sofrimentos. Ele entende e Ele continua entendendo, já que a encarnação não foi desfeita na sua ressurreição. Ele ressuscitou e continua de carne e osso. Ele ainda entende a nossa natureza, ele experimenta da nossa própria natureza. Nós não precisamos de intermediadores, nós não precisamos de santos, nós não precisamos da Virgem Maria para isso. Nós não precisamos de outros anjos, para poder nos entender em nossas debilidades. Nós não precisamos de ninguém mais, porque Cristo, o Criador, se fez criatura por nós, para que houvesse uma identificação completa e Ele nos entendesse. Por isso, quando você estiver com seus problemas, com suas lutas, com suas dificuldades, não ache que Ele não é capaz de te entender. Quando a dúvida assaltar o seu coração, você ficar com medo, assustado, preocupado, ansioso, não se preocupe. Ele sabe exatamente como você se sente. Ele entende e sente exatamente como você se sente. E Ele é completamente capaz de te entender. Ele é completamente capaz de compreender a sua vontade. Vá para a presença dEle, confiante de que Ele está disposto e pronto para te ouvir e te atender. Mas a segunda lição que o texto nos dá
é que esse mesmo Jesus encarnado, que te entende, que sabe exatamente o que é ser humano, ele mesmo é a expressão da glória do próprio Deus. Nesse sentido, ele mesmo sendo homem, é completamente digno de toda adoração. Nele habita corporalmente a plenitude de Deus, de forma que a verdade e a graça estão nele. Ele, o unigênito Filho de Deus, ele é a glória do Pai, ele é o esplendor da glória do Pai. Ele merece a nossa adoração. E como povo de Deus, quando nós nos reunimos, nós adoramos justamente a esse Cristo. Nós não estamos, meus irmãos, produzindo uma blasfêmia, como se Cristo fosse inferior ao Pai e nós estivéssemos produzindo o segundo Deus. Não, ele é o próprio Deus encarnado. Em essência, ele é um só com o Pai e com o Espírito Santo, mas como segunda pessoa da Trindade, ele é homem digno de adoração. Recebeu adoração enquanto estava em vida, recebeu adoração depois e continuará recebendo adoração por toda a eternidade. Contemplemos a glória de Cristo, meus irmãos, todo o seu esplendor, toda a plenitude da divindade, todos os atributos de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque ele sim é digno de toda adoração. Sem dúvida, meus irmãos, essa doutrina, ela é fantástica justamente pela sua complexidade, mas também pela sua beleza. De forma que nenhuma outra religião do mundo vai ter uma doutrina tão bela, onde o próprio Deus vai se tornar humano para conviver com os homens e salvá-los, e manifestar para eles a glória que ele possui em toda a sua divindade. Que privilégio nós temos, meus irmãos, de nos relacionarmos com Cristo, de termos Cristo ao nosso lado e em nós, podendo experimentar a simplicidade de poder conversar com ele abertamente, mas também a complexidade da glória dele ser vista e contemplada por todos nós. Que Deus nos ajude a adorarmos, servirmos e nos relacionarmos com um Deus tão glorioso na pessoa de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos lembrar de quem Cristo é e da glória que ele possui, mas também, Senhor, da humanidade que ele possui. Agora, Senhor, enche nosso coração de disposição para continuarmos, meu Deus, na tua presença, sabendo que o Senhor está atento a cada uma das nossas necessidades e que compreende, sente conosco. Obrigado por nos mostrar a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por ter ser essa glória, Senhor, aquilo que nos alegra em adoração. Ajuda, Senhor, nosso coração a abrir-se sempre para o Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Nós te pedimos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, é sempre uma alegria podermos meditar na palavra do Senhor toda quinta-feira. Por isso, não se esqueça, se você está aqui e já é inscrito em nosso canal, curte, comenta e compartilha. Aproveita para que outras pessoas também tenham acesso às Escrituras, tenham acesso à palavra de Deus e possam aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal, aciona ali o sininho das notificações. Assim, toda vez que nós formos lançar um vídeo, você vai ficar sabendo e, consequentemente, você vai poder assistir e estudar a palavra de Deus conosco. Não se esqueça também, se você é aqui de Recife, você é nosso convidado a estar conosco ali na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, pertinho da Praça do Largo da Paz, em Afogados. Todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido escola dominical, e às 6 horas da noite nós temos culto novamente. Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui e voltamos com a graça do Senhor próxima quinta-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.